Olá! Nesse vídeo continuaremos nosso estudo sobre associação de resistências elétricas. E neste vídeo será sobre circuitos paralelos e circuitos mistos. Na aula anterior, tratamos sobre a associação de resistores. Vimos que podemos interconectar nossos resistores com o objetivo de obter um valor comercial, né? De obter um valor que não seja comercialmente factível, né? Que não seja facilmente encontrado dentre os valores comerciais. Vimos que os resistores eles podem estar associados ou interconectados de forma séria, ou seja, eles possuem apenas um terminal comum, transportam a mesma corrente, supondo que aqui a bateria ela esteja carregada, vai ter a passagem de corrente, ou seja, a corrente do resistor 1 vai ser a mesma corrente do resistor 2. Além disso, a resistência equivalente desse circuito, a resistência total, que equivale à associação desses dois resistores, é a soma total das resistências, tá bom? Vimos que uma das aplicações mais comuns são os nossos pisca-pisca ou lâmpadas de LED, aquela comum utilizada no período de Natal, tá? Resolvemos um exemplo prático, um exemplo numérico, formado por quatro resistores, onde a resistência total foi a soma das resistências. Nessa aula eu trago para vocês os circuitos paralelos. Vamos ver a diferença entre eles e o circuito série. No circuito paralelo, eu tenho dois terminais comuns, ou seja, eu tenho o terminal aqui da minha esquerda, ou seja, eu tenho esse nó, né? Um resistor ele é formado por dois terminais, e eu tenho o terminal da esquerda e o terminal da direita sendo conectados entre os resistores, ou seja, ele tem dois terminais comuns, nesse caso aqui o da esquerda e o da direita. Ele possui a mesma tensão elétrica. Como eles possuem dois nós, né, dois terminais comuns, significa que eles estão entre a mesma diferença de potencial, ou seja, eles estão sobre a mesma tensão elétrica. E a resistência total, a resistência equivalente vista entre esses dois resistores, é a soma do inverso das resistências. Não entendi, Marley. Traduz para mim. Claro, simples. A minha resistência total aqui vai ser um inverso da resistência total, ou seja, o inverso da minha resistência total é o inverso da soma das resistências. Nesse caso aqui, eu tenho duas resistências. Supondo que eu tivesse aqui uma terceira e assim sucessivamente, era só somar o inverso das resistências, tá certo? Então, a resistência total, independente de quantos resistores eu tenho, o inverso da resistência total é igual ao inverso da soma de cada valor da nominal da minha resistência, tá bom? E uma aplicação prática disso, as instalações da tomada de nossas casas, né? Então, ali os fios, eles são interconectados de forma paralela. Observe que ele tem muitas casas, né? Geralmente, ele tem o mesmo valor de tensão. Ou nessas tomadas que temos tomadas duplas, nós temos o nosso neutro, tá? Sendo o mesmo nas duas tomadas, ou seja, na tomada superior e na tomada inferior, bem como a nossa fase. Então, dizemos que ele está em paralelo, ele está sobre a mesma tensão, tá? Vale ratificar aqui que nesse circuito elétrico, a tensão é a mesma, todavia a corrente não é. Vamos supor que entre uma corrente aqui, né? A bateria envia, se eu tenho a bateria estando carregada, me perdoe, a bateria estando carregada, eu tenho a presença de uma corrente total. Ao chegar aqui nesse nó, a corrente ela vai dividir, parte para a resistência 2, eu vou chamar de corrente 2, e parte para corrente 1, parte para a corrente 1, que eu vou chamar
parte para a resistência 1, perdão, que eu vou chamar de corrente 1. Então, eu tenho parcela da minha corrente total sendo passando aqui pela minha resistência 2 e parcela da minha corrente total passando aqui pela resistência 1. Então, a tensão é a mesma, porque se eu chamar isso aqui de um potencial A, isso aqui de um potencial B, significa que a tensão VAB é a mesma, ou seja, resistor 1 está entre a tensão VAB, a resistor 2 está entre a tensão VAB e essa tensão é a própria tensão da bateria, tá certo? Então, a tensão é a mesma, mas a corrente não é. E ele está sobre dois terminais ou dois potenciais comuns entre o resistor 1 e o resistor 2, tá? Então, essa é a característica do circuito paralelo. Tem a mesma tensão, tem uma divisão de corrente e a resistência equivalente. O inverso da resistência equivalente é a soma do inverso de cada uma das resistências, tá? Vamos para um exemplo numérico. Supondo que eu tenho duas resistências, uma no valor de 6 ohms e outra no valor de 3 ohms. Essas resistências, supondo que eu quero a resistência equivalente vista entre o ponto A e o ponto B, tá? Então, entre o ponto A e o ponto B eu tenho dois pontos comuns, ou seja, os terminais das resistências têm dois pontos comuns, e não apenas um, como o circuito sério. Se eu tenho a entrada de uma corrente nesse circuito, a corrente ela vai dividir. Parte dela vai para uma resistência e parte dela vai para outra resistência, tá? Como ele está entre os dois nós comuns A e B, eu posso dizer que eu tenho a mesma diferença de potencial. Eu tenho a mesma tensão elétrica, tá? E aí o objetivo aqui é descobrir a resistência total equivalente entre os pontos A e B. Eu posso dizer, então, que o inverso da resistência equivalente, ou da resistência total, é igual à soma do inverso de cada uma das resistências. Nesse caso aqui, resistência 1, então fica o inverso de R1, e resistência 2, então fica aqui a soma do inverso de R2, tá bom? Substituindo as variáveis pelos números, então fica 1 sobre 6, mais 1 sobre 3. Mínimo múltiplo comum, então aí seria o 6, tá? Então ficaria 6 dividido por 6 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2, tá? Então, somando ali 1 mais 2 dá 3, desculpa, 1 sobre resistência equivalente, simplificando aqui, né? Dá por 3 que dá 1, dá por 6 que dá 2, então fica meio. Invertendo cada um, né? Já que é uma equação, eu posso inverter ambos os lados, então eu posso dizer que a resistência equivalente desse circuito aí é 2 ohms. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando trabalharmos com apenas duas resistências, ou a gente faz o inverso, né? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos, ou podemos dizer de uma forma direta que a resistência equivalente de um circuito paralelo entre duas resistências é o produto, o produto pela soma de cada uma das resistências, tá? Que nada mais é do que fazer isso aqui de uma forma muito direta. A dica é, isso só vale para dois resistores em paralelo, tá bom? Então, quando eu tenho duas resistências equivalentes, ou eu faço o inverso da resistência equivalente ao inverso da soma, ou eu posso fazer produto pela soma. Por exemplo, nesse caso aqui ficaria produto 6 vezes 3, 18, dividido pela soma, que é 9, daria 2 ohms. Estaria de uma forma igual, tá certo? Outra observação que eu quero fazer é, se esse resistor aqui, em vez de ser 3 ohms, ele fosse um curto-circuito. Se aqui eu tivesse um fio, ele idealmente é considerado como resistência nula, ou seja, eu teria um curto. E no momento que eu faço aqui produto pela soma, tá? Então, a resistência equivalente ficaria R1, que seria 6, vezes a resistência que
seria zero, né, do curto ou do fio, dividido por 6 mais zero. Isso aqui daria zero. Significa que quando eu tenho qualquer resistor em paralelo com o curto-circuito, eu mato esse resistor. A gente costuma dizer que mata o resistor, porque vai prevalecer o curto-circuito. Matematicamente é isso, e fisicamente significa que os elétrons vão passar pelo caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é o caminho a qual eu não tenho resistência, ou seja, onde eu apliquei o meu fio ou meu curto, os elétrons vão passar todo pelo caminho de cá, tá bom? Então, o importante é, tenho dois resistores paralelos, ou eu faço a soma dos inversos, ou eu faço o produto pela soma, e uma vez que eu tenho um curto-circuito paralelo a qualquer valor de resistor, eu mato o resistor, prevalece o curto-circuito, tá bom? Outra forma de associação de resistores é misturarmos os circuitos sérios e paralelos. Isso chama-se circuito misto, tá? Então, horas eu tenho ele paralelo, como aqui o 100 e o 25, tá? Na figura 9 do lado esquerdo, a figura 9A. Então, eu posso dizer que esse cara aqui e esse cara aqui estão em paralelo, visto que eles têm o mesmo terminal em cada um dos lados, ou seja, dois pontos comuns. E aí, eu tiro o equivalente desse. O equivalente desse eu vou poder substituir por um valor único, né? E aí ele vai estar em série com o próximo. Então, o circuito misto nada mais é do que nós associarmos o circuito, ou melhor, associarmos os resistores, ora em série, ora em paralelo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esses dois, aqui está em, bom, paralelo, esses dois associados de uma forma que o resultante desse vai estar associado com outro e assim sucessivamente. Mas circuito circuito misto é a presença de associações série e paralelo no mesmo circuito, tá bom? Aqui eu ia dizer o seguinte, isso aqui é um fio, tá? Se essa parte aqui é um fio, ele estaria em paralelo ao equivalente desses dois aqui, que é série, então é aquilo que eu acabei de falar para vocês, mataria o circuito, tá? E o equivalente disso eu teria que ver, mataria, ficaria só o curto, então vai ficar 12 em série com 12, e assim a gente iria analisando sucessivamente, tá certo? Mas, repetindo, desculpa a redundância, mas a ideia do circuito misto é termos em um único sistema, em um único circuito, a presença de associações série e paralelo, tá? Vamos então a um exemplo numérico, para ficar mais claro para vocês. Eu quero a resistência equivalente aqui, tá? Vistas entre o ponto que eu vou chamar de ponto A e ponto B. Se eu quero a resistência equivalente vista desse ponto, eu vou na direção oposta, ou seja, eu parto do... Me permita chamar informalmente de final do circuito. Então, eu venho na direção oposta ao que eu quero. Então, se minha resistência equivalente está aqui entre os pontos A e B, eu venho no final do circuito e começo. Então, ali eu tenho esse resistor e esse resistor, ou seja, 1 e 5, com apenas um ponto comum, que seria, que seria esse ponto aqui, tá? Então, esse ponto aqui seria meu ponto comum. Vou chamar isso aqui de um ponto C. Então, eu posso dizer que a associação de 5 e 1, ela é série. Marley, por que é série? Porque eu só tenho um ponto comum, que é o ponto C. Então, eu posso dizer que, vou chamar isso aqui de resistência equivalente linha. A minha resistência equivalente linha é 1 mais 5, o que dá 6 ohms. E aí, ó, esse terminal, entre esse ponto e esse ponto, eu vou substituir agora por um resistor de 6 ohms. Então, eu viria aqui e desenharia 4, 2, aqui eu tenho o 6 e o 3,
E aqui agora, perdão, aqui é 4, que é o ponto A, aqui é o ponto B. E eu quero a resistência equivalente vista daqui, tá? E aqui agora é onde está marcado aqui, né? Marcado aqui e aqui. Observe bem a imagem. Onde entraria o 1 e o 5. Mas eu vou colocar o equivalente entre eles, porque ter 1 e 5 em série é a mesma coisa que eu ter um resistor único de 6 ohms, tá? Então, trabalhar com 1 e 5 em série é a mesma coisa que trabalhar com um resistor único de 6 ohms. Então, eu tiro ele do circuito e troco por um resistor equivalente a ele, resistor de 6 ohms, tá? E aí, agora eu vou buscar a resistência equivalente em cima dessa imagem que eu desenhei ali, tá? Antes de começar, né, eu falei que vinha no sentido oposto, só que o 6, ele está associado com essa associação aqui, ó. O 6, ele está associado com essa parte aqui. Então, eu não posso dizer que o 6 está em paralelo ou em soma, porque esse aqui eu preciso primeiro descobrir a associação, tá? Bem como o 2. O 2, ele está ligado a dois circuitos interconectados ou associados, perdão, a dois resistores interconectados ou associados. Então, primeiro eu preciso tirar a equivalente desse, que é o que eu trouxe na explicação, no exemplo 2. Então, eu posso dizer que 6 e 3, a gente fez há pouco, 6 e 3 aqui, ele tem esse nó comum, tá? E tem esse nó comum, então significa que ele tem dois nós comuns, significa que 6 está paralelo a 3, e aí eu posso fazer produto, 6 vezes 3, pela soma 6 mais 3. 18 dividido por 9, nós vimos há pouco que é 12. Então, eu posso substituir esses dois caras aqui, por um único resistor de 2 ohms. Agora sim. Agora eu consigo enxergar que 2 tem um ponto comum com esse 2 em preto, que é esse ponto aqui, ó. Então, se eles só têm um ponto comum, eles estão em série. Eu vou chamar isso aqui de um REC, duas linhas. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente de duas linhas, ele é um resistor 2 em azul, mais 2 em preto, associadas em série, que dá 4 ohms. E no lugar dos dois que estavam associados, eu tiro, no mesmo terminal, tá? Observe que ele estava entre esse ponto e esse ponto aqui. Eu vou colocar um resistor equivalente a 2 e 2, que é 4 ohms. Agora sim. Oi, gente, desculpa, na hora que apagou, sumiu aqui o 8 ohms. Deixa eu só botar em azul para continuar na mesma ideia, né? Então, na hora que eu apaguei a linha, acabou apagando esse resistor aqui de 8, tá? Então, tá lá de volta. Então, eu dizia que o 2 estava em série com 2, tiramos a equivalência, deu 4, tá? Então, eu substituí os resistores que estavam em série por um único equivalente, que é 4. Agora sim. Agora eu posso ver a associação entre 6 e 4. Vem comigo, ver se vocês conseguem enxergar aqui. 6 e 4, ele tem dois nós comuns, que é esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Tá? Vou chamar esse aqui de um nó X e um nó Y. Não significa que ele tem dois terminais comuns. Se eu estivesse vendo a tensão aqui, a tensão era a mesma. Então, a resistência equivalente, vou chamar resistência equivalente 3 linhas, é produto, ou melhor, paralelo entre 6 e 4. Que como são com dois resistores apenas, eu posso fazer produto pela soma, tá? 6 vezes 4, 24, 6 mais 4, 10, o que daria 2,4 ohms. Então, no lugar do 6 e do 4, eu posso redesenhar aqui, ó. O A é o inicial, aqui eu tenho 4, é do circuito original, tá? Bem como aqui no ponto B, o circuito original me traz 8. E da equivalência entre 4 e 6, tá? Da equivalência entre 4 e 6 em paralelo,
Fizemos as contas e vimos que é 2,4. Então, no lugar de 4 e 6, vou substituir por um único de 2,4. Tá certo? E agora eu tenho, ao final, já que ele quer saber a resistência equivalente entre os pontos A e B, ou seja, visto daqui, eu tenho 4, 2,4 e 8 associados, onde 4 e 2 tem um ponto comum apenas, e 4 e 2,4 tem apenas um ponto comum, bem como 8 e 2,4 também só tem um ponto comum. Ou seja, os três resistores, eles estão em série. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente pedida pela questão é 4 mais 8 mais 2,4. Então, a resistência equivalente total desse circuito é 14,4 ohms. Tá certo? Então, recapitulando, quando eu quero a resistência equivalente vista de um ponto, eu não mexo nesse ponto, nesse caso aqui, entre A e B. Eu venho no final dele, ou seja, na direção oposta, e venho vendo a associação. Então, 1 e 5, um ponto comum, ele está em séries. Então, séries se soma 1 mais 5, 6, substituir aqui pelo valor da resistência equivalente. Aí depois eu vi que o 6 estava associado a esse meio aqui, mas não é um resistor, então eu preciso simplificar, eu preciso achar a resistência equivalente daqui. O 6 e o 3 têm dois pontos comuns, resistência, associação paralela. O equivalente dele, ou o total dele, eu vi que estava em série com o outro 2, então ficou 2 mais 2, ficou 4. E ao final eu tenho 4, 2,4 e 8, conectados 4 e 2 por 2,4 por um ponto comum, bem como 8 e 2,4 por outro ponto comum. Então, totalizando ou trazendo a resistência equivalente como 14,4. Então, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistores, se eu não contei errado, equivale a apenas um de 14,4 ohms. Tá certo? Outra coisa que eu queria ressaltar aqui nessa figura é, nós vimos que tivemos associação de resistores em série com resistores em paralelo. Ou seja, esse circuito apresentado nessa figura é um circuito misto. Tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Sugiro que vocês procurem algum material ou algum livro e façam e pratiquem bastante exercício. Tá bom? Até uma próxima aula.